Dale. Bueno, mis amores, bienvenidos todos, bienvenidas todas para mais uma classe del Clube de Estudos da Beta. Gente linda, inteligente, sincera. Aqui estamos com mais uma aula de artigos hoje ainda, continuação da aula da semana passada. A aula da semana passada a gente viu os artigos definidos e indefinidos, o artigo neutro, e a gente aprendeu a diferenciar o artigo neutro, principalmente, do pronome de objeto direto, e os artigos dos pronomes em si. Nessa aula, a gente vai dar uma revisadinha no que são os artigos, obviamente, né, porque faz parte, é a aula de artigos ainda, mas a gente vai entrar nas contrações e na regra de eufonia. Então, eu queria, nessa aula, também conversar com você sobre gênero, mas vai ser só uma pincelada, porque senão a aula vai ficar muito pesada. E eu sei que sair com a sensação de que, ok, eu vi tudo e não aprendi tudo é horrível. E a ideia não é essa. A ideia é que vocês saiam daqui com a sensação de, nossa, eu aprendi muito, eu sei usar os artigos, eu sei o que é a regra de eufonia, eu sei o que são as contrações, e eu estou preparada para a próxima aula, que vai ser de gêneros. Então, a ideia é essa, que vocês realmente mergulhem nos artigos comigo, e para que vocês realmente saibam usar os artigos, não simplesmente, tá, entendo, mas eu não sei usar realmente, eu misturo tudo. Não, não é a ideia, vocês são meus alunos, vocês são minhas alunas, e, enfim, vocês são bem preparados, né? Convenhamos, gente linda, inteligente, sincera. Tá, meus amores? Então vamos começar. Lembrando que toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado. O link sempre é disponibilizado 15 minutos antes no nosso grupo de WhatsApp, para que vocês entrem, para que a gente converse. Hoje a gente estava vendo que tem gente aqui, principalmente do Rio Grande do Sul, 3, né, da Bahia, 3, tem gente do Espírito Santo, de São Paulo, ai meu Deus, e do Ceará, eu acho que eu não esqueci de ninguém, espero que não. Depois teve gente que foi entrando ainda. Rio de Janeiro eu falei, né? Rio de Janeiro são 2. Mas o pessoal tá entrando e depois a gente descobre de onde são o resto da galera. Então, eu sempre disponibilizo o link no grupo de WhatsApp, 15 minutos antes, para a gente conversando, para a gente ficar à vontade, para quando que a nossa aula comece, todo mundo fique tranquilo. E o material complementar, eu sempre disponibilizo depois da nossa aula no grupo, que não é esse material que vocês estão vendo agora, é um material bonitão, organizadinho, né? Então, é um PDF maravilhoso, todo lindão, para que vocês realmente tenham um material de qualidade, não somente em relação ao conteúdo, mas também a estética, né? Porque a gente também aprende com os olhos. Se eu botasse lá qualquer coisa, a gente acaba vendo com outros olhos. Então, a ideia é que vocês fiquem deslumbrados, né? Que vocês gostem também do material complementar, que vocês sintam orgulho de fazer parte desse clube, do Clube de Estudos da Beta. Então, lembrem, los artículos, meus amores, os artigos, eles acompanham quem? Eles acompanham o substantivo, eles acompanham os nomes, certo? E ao mesmo tempo que eles acompanham substantivos, eles acompanham os nomes, eles determinam o gênero, ou seja, feminino ou masculino, e o número, singular ou plural, certo? Na próxima aula a gente vai ver gênero, e na próxima aula a gente vai ver as regras de plural, certo? Que daí a gente fecha esse pacotão bem lindo, bem tudo, com tudo bem organizadinho dentro da nossa cabecinha. Então, então assim, veja a seguir os artigos com gênero e número. Artigo definido singular, seria o ele, pelo amor da deusa! Não me vem com o lo, tu já sabe que o lo é artigo neutro. Então, é ele, el niño, el hombre, dale? Então, assim, pelo amor da deusa, lembrem disso. O plural de el é los. Então, el niño, los niños. El hombre, los hombres. Dale? Indefinido singular. Un. Não é uno, é un. Lembra que eu te ensinei que uno é outra coisa. Pode ser numeral. E uno também pode ser o pronome, um pronome indefinido, tipo, significa agente, certo? Então, é un, por exemplo, um niño, um hombre. E unos. Unos é o plural de un, certo? Os artigos femininos, feminino singular, la,
O plural de lalas, então tu tem la niña, la mujer, la bufanda, la muchacha e assim por diante. Las niñas, las mujeres, las bufandas, las muchachas, bufanda é manta. La copa, yo estoy con una copa de vino, una copa. Copa é taça, tá? Indefinido singular, una, plural, unas. E a gente também tem o lo, que é o artigo neutro. O lo, ele tem uma função, que é substantivar. Substantivar aquilo que não é um substantivo, mas que está no lugar de um substantivo. What? Como assim, Beta? Pelo amor de Deus, me ajuda. Te liga aqui, não briga para tu não fazer feiura. Ele substantiva 3 classes gramaticais que eu te ensinei na aula passada. Eu te ensinei que ele substantiva o quê? Ele substantiva o adjetivo. Por exemplo, lo bonito del día es el sol. Ó, lo bonito, a coisa bonita. Não sabes lo linda que estás? Ó, o quão linda. Como que ele substantiva? Com a ideia de coisificar, né? E com a ideia de intensificar. Então, ele substantiva o adjetivo, o advérbio. Ele faz com que o advérbio deixe de ser um advérbio e passe a ser um substantivo. Então, no te imaginas lo bien que estoy. No te imaginas lo temprano que me he despertado hoy por la mañana. Então, esse lo acompanhando bien, esse lo acompanhando temprano. Bien seria um advérbio de modo, que nesse caso está no lugar de um substantivo, e temprano é um advérbio de tempo, que significa cedo. E também verbos no particípio. Lembra que verbos que terminam em ar passam para ado, er e ir passam para ido, e tu também tem alguns irregulares, por exemplo, hacer, hecho, fazer feito, decir dicho, dizer dito, ver visto, ter visto, abrir, abierto, né? Romper, que seria quebrar, roto. Então, esses são os particípios. Então, eu poderia falar tranquilamente, lo ocurrido de ayer foi estupendo. Aquilo que aconteceu ontem foi incrível. Lo ocurrido, particípio de ocurrir, ocurrido. Então, retomando, enquanto os artigos definidos e indefinidos, que têm gênero e número, acompanham substantivos, por exemplo, el sol, dale? E determinam gênero e número, feminino, masculino, singular ou plural, o artigo neutro, ele substantiva 3 classes gramaticais: adjetivo, advérbio e verbos no particípio. Lembraram disso? Isso é importante que vocês saibam e que vocês não esqueçam. Por quê? E antes disso, eu já estava me esquecendo. A gente também tem o ele com acento e o ele sem acento. Lembra que o ele com acento não tem nada a ver com artigos. É um pronome pessoal que significa ele. Então, ele todavia não ha chegado. Ele ainda não chegou. E ele sem acento seria o nosso artigo definido. El libro. Me encanta el libro. Crônica de uma muerte anunciada. Vale? Então, assim, essa música, por que eu botei de novo? Porque vocês viram semana passada. Mas a gente vai ver agora uma outra coisa nela. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. Olha esse dele! No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. Ó, a tu manera, es complicado, que linda bicicleta lleva a todo el lado, un vallenato desenfreado. Parei. Dele, olha esse dele aqui. Tá vendo que ele tá grudadinho? Como assim, Beta? Contrações. Isso aqui é uma contração. Isso aqui que tu tá vendo aqui, lindeza, tá vendo esse dele aqui? Esse dele aqui, lindão, bonitão, é uma contração. Uma contração. Uma contração. What? O que é uma contração? Contração é quando tu tem a união de uma preposição e um artigo definido. Então, assim, ao contrário do português, que existem diversos casos de contração, no espanhol só tem 2 casos. Mas olha só, aqui seria o de, a preposição de, mais o artigo ele, que deu esse dele. Seria o nosso do. Entenderam?
Ó, nada eu vou fazer remexendo nas feridas do passado. Do passado. Também eu posso dizer cavocando. Rebuscando pode ser cavocando. Nas feridas do passado. Em las. Isso aqui no português tem um nas. No espanhol aqui tu tem um em las, separado. Então, enquanto tu tem uma contração no português, nas, no espanhol tu tem separado. Uma preposição em separada do artigo las. Enquanto aqui, no português tu tem do, que é uma contração, no espanhol tu vai ter o dele também. Então, aqui rola a contração. Certo? Então, o que são as contrações é quando acontece a união de uma preposição com um artigo definido. Sério? Certo? Então, assim, como eu disse, ao contrário do português, que tem diversos casos de contração, no espanhol somente há 2 casos. A preposição, seguido do artigo el, que dá al, isso aqui seria o nosso ao. Então, al, A-L, é ao. Beta, e se eu não quiser botar a contração, tá errado. A contração é obrigatória. D mais artigo ele, da dele, que aqui seria o nosso do. Tá? Então, assim, olha só. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de outro lado del. Preposição de, mas o artigo ele que deu a contração dele. Será o nosso do. Olha só. Agora, eu disse que hoje eu ia precisar de vocês. Iré teatro mañana. O que eu boto aqui? A-L. Al. Tudo junto. Quase, Ruth. Quase, amor. Al. Aqui a contração ela é obrigatória. Isso mesmo, que estão respondendo. Obrigatória. Al. Iré al teatro mañana. Então, vou ao teatro amanhã. Ó, volvimos. Del. Perfeito. Perfeito. Volvimos del colegio ahora. Perfeito. Aqui estamos escrevendo dele. Muito bom. Entreguei livro. Al. El alumno. Al alumno. Al alumno. Al, estamos escrevendo todinho, deixa eu ver. Al alumno. Al. A-L. Obrigatório. Beto, eu posso botar separado? Não. Não pode. El juguete es Del niño. buenísimo. Del niño. Perfeito. Del niño. É obrigatório. O que eu boto aqui? Boi. Estou escrevendo aqui. Al. Estão escrevendo. Al colegio. Bueníssimo. Voy al colegio. Mas se no lugar do colegio eu tiver escola, como fica? Voy A la escuela. Bueníssimo. Separadinho, né? Separadinho. A la escuela. Vengo. O que eu boto aqui? Del. Boa. Vengo del colegio. Vengo del colegio. Buenísimo. Vengo. Deixa eu ver o que vocês estão botando aqui. De lá. Bueníssimo, tô vendo aqui no chat. De lá. De la escuela. Barbadinha? Vocês entenderam até aqui, gente? Todo mundo entendeu? Todo mundo acompanhou o raciocínio? Sim? Érica disse que sim aqui, que tô lendo. Simone, sim.
Foi mais fácil que na semana passada. Ah, sim, prof. Perfeito. É importante, entendam. Olha só, mas o que que acontece? Como eu disse para vocês, amores, no português, agora vem conhecimento de português aqui, a gente vai ter que pegar o português. Por exemplo, A mais A do português dá A com crase. A mais lá do espanhol dá A lá separado. Não existe crase no espanhol. A mais O do português dá AU. A mais ele do espanhol dá AL, obrigatoriamente. A mais AS dá AS com crase. A mais LAS fica separado. Alas. Me desperté a las 7, por exemplo. A mais os do português dá aos. Tudo isso aqui no português acontece a contração. No espanhol, não. A mais los dá a los. D mais A do português dá contração. D mais lá do espanhol dá de lá, separado. Mas D mais O do português que dá o do, no espanhol, D mais ele dá del. Del. D mais as do português dá das. D mais las do espanhol dá de las. D mais os do português dá dos. Do espanhol, de los. Não acontece a contração. Como vocês podem ver, a contração só acontece em A mais ele e D mais ele. Em mais A no português dá na. Em mais lá no espanhol dá em lá. Em mais O do português dá no. Em mais ele do espanhol dá en el. Em mais as do português dá nas. Em mais las, em las. Em mais os do português dá nos. Em mais los, em los. Por mais a do português dá pela. Por mais lá, dá por lá. Por mais o do português dá pelo. Por mais ele, dá por ele. Por mais as dá pelas. Por mais las dá por las. Por mais os dá pelos. Por mais los dá por los. Resumindo, a craseado, a tradução é a lá. Ao, a tradução é al. As craseado é alas. Aos é alos. Da é de lá. Do é del. Das é de las. Dos é de los. Na é em lá. No é em ele. Nas é em las. Nos é em los. Pela é por lá. Pelo é por ele. Pelas é por las. Pelos é por los. Foi até aqui? Fácil, né? A gente tem mais contração, né? Vai dizer no português do que no espanhol. No espanhol é mais fácil. Bem mais fácil do que no português. Mas agora, gente, nós vamos entrar na parte da aula. Deixa eu falar com vocês. Que muita gente, o que que acontece? Nas redes sociais, quando eu tô lá dando dicas, às vezes de gênero e tal, por exemplo, não é la viaje, é el viaje. Não é el leche, é la leche. Não é, por exemplo, sei lá, la árbol, é el árbol. Muita gente mesmo, vem e fala, el água. Eu fico, não, calma, bebê. El água não entra aqui. Por quê? Porque el água não é uma palavra masculina no espanhol. É uma palavra feminina. E esse ele, Beta, tu não disse que era um artigo masculino definido, singular? Disse. E o que ele tá fazendo aí? Ele tá aí por uma regra chamada regra de eufonia. Então, a regra de eufonia, ela acontece para que se evite uma cacofonia. Para que em vez de ficar lágua se transforme numa única palavra,
a gente coloque el agua, entenderam? Então, assim, a regra de eufonia, ela acontece sempre, sempre, em determinados contextos. Ela é obrigatória? Sim, ela é obrigatória. Ela não é opcional. Então, quando as pessoas vêm querer me dizer que el agua é uma palavra masculina, eu tenho que corrigi-las, respondendo, querida pessoa, el agua não é uma palavra, água não é uma palavra masculina, é uma palavra feminina. Mas nesse contexto, ela recebe o artigo el por uma questão de eufonia, para que se evite uma cacofonia. Entenderam? Isso é importante que vocês entendam. Então, a regra de eufonia, ela existe para que se evite uma cacofonia. Tipo assim, ó, o que é uma cacofonia? Quando o som fica estranho. Por exemplo, vamos então, lembra vomitão, entendeu? Esse tipo de coisa, isso aí também é uma regra de é uma cacofonia do português. Existem outras regras de eufonia no espanhol? Existe. Quando a gente troca o i pelo e, por exemplo, deixa eu pensar, tu e yo, quiero comer y beber, pero yo puedo hablar limpieza e higiene, não e higiene, para não ficar i, entendeu? Então, existe também a regra de eufonia em outras circunstâncias do espanhol. Essa aqui não é a única circunstância, mas a gente está vendo a regra de eufonia agora nos artigos, certo? Então, vamos lá. O que que acontece? Nessa regra de eufonia, no lugar do lá, tu tem o el, no lugar do una, tu tem o un. Então, tu não vai usar o lá, tu vai usar o el, mas isso não muda o gênero da palavra. A palavra, ela continua sendo uma palavra feminina, mas o artigo, ele vai ser mudado para que não aconteça uma cacofonia. Exatamente? Foi até aqui? Então, assim, em quais situações se aplicam as regras de eufonia? Só um minutinho. Silêncio, mãe! A minha mãe, ela tá quebrando a casa, gente. Deixa tudo cair, eu não sei o que tá acontecendo aqui, desculpa, me desconcentrei. Vamos lá, continuando aqui. Então, onde se aplica a regra de eufonia? Se aplica em substantivo, feminino, singular, que comece com A ou HA tônicos, tá? Tem que ser substantivo, tem que ser substantivo. Tem que ser feminino, tem que ser substantivo, tem que ser feminino. Tem que estar no singular, tem que estar no singular. E se estiver no plural, não acontece. O plural vai ser las. Porque daí tem o S que quebra essa união do A com A, entendeu? E tem que começar com A tônico, tem que começar com A tônico. E se não começar com A tônico, não entra na regra de eufonia. Daí tu vai usar o lá normal. E se não for o substantivo, não entra na regra de eufonia. Só entra se for substantivo feminino singular, começa com A tônico. Certo? Então, olha só. Água cristalina. Vem comigo. Água. É um substantivo, sim ou não? É um nome? Sim. Sim. É feminino? Em espanhol é masculino. Não, olha só, cristalina. Não tá concordando em gênero e número com água? Sim. Es una hembra. Ó. Então, se é um substantivo feminino, presta atenção. É um substantivo. Desculpa, gente, eu me desconcentrei. Minha mãe, ela não para de chamar minha cadela e não para de me chamar. Mãe, eu tô fazendo live, a live tá sendo gravada. Tá aqui deitada. Desculpa, gente, minha mãe não tem limites hoje. Ó, se, ó... para, ela não quer. Deixa ela. É que a Frida tá deitada aqui do meu lado, gente. Peço desculpas pela terceira vez consecutiva. Voltei. Água é uma palavra feminina. Começou com A. Esse A é tônico e tá no singular. Se água é feminino, singular e tá no singular,
O que que eu boto na frente? Ele. Ele. Exatamente isso. Ele. Porque água é uma palavra feminina. Esse ele aqui não muda o gênero da palavra. Água é uma palavra feminina, tanto que cristalina concorda com água. É feminina, é singular e começou com atônico. El, água cristalina. E se fosse plural, como ficaria? Las. Las águas cristalinas. Exatamente. Porque o S quebra essa união do A com A. E não fica lágua. Entenderam? Isso é evitar essa cacofonia. Estão acompanhando o raciocínio? Sim? Sim. Sim. Sim? Tá, é importante que vocês acompanhem. Vou pegar a segunda palavra. Arma. Arma. É uma palavra feminina? Sim ou não? Sim. Sim. É um substantivo? Não é o nome de uma coisa? É um substantivo, certo? Sim. Então é um substantivo feminino. É singular. Começou com A. Esse A é tônico? Ele é forte? Arma. Sim. Se é um substantivo, é feminino, é singular, começou com A e esse A é tônico, entra na regra de eufonia, sim ou não? Sim. Sim. Se entra na regra de eufonia, o que eu boto na frente de arma? El. Ele. E se fosse o plural de el arma peligrosa, como ficaria? Las. Las armas peligrosas. Arrasou! Vocês estão entendendo? Estão acompanhando o raciocínio? Sim. Importante, tá? Importante. Olha só o próximo. Avenida Ancha. Avenida. É um substantivo? Sim. Sim. É feminino? Sim. É singular? Sim. Sim. Mas começou com um A tônico, com A forte. Fala a palavra avenida. Avenida. Cadê a sílaba tônica? No existe. Avenida. Tá no ni, tu consegue ver? Isso. Se a sílaba tônica tá no ni e não tá no A, entra na regra? No. Não entra na regra. Então, o artigo que vai na frente é qual? Lá. Ah! Lá. La Avenida Ancha. Por quê? Porque a sílaba tônica tá aqui no ni, ó. Tem que ser substantivo, tem que ser feminino, tem que ser singular, tem que começar com A ou HA tônicos. Perfeito. Mas aqui a gente não começou com atônico. A tonicidade está no ni. Dale? Depois, águila rápida. É substantivo, sim ou não? Sim. É feminino? Sim. Singular. Sim. Começou com A. Sim. Sim. E esse A é tônico, sim ou não? Sim. Sim. Então, o que eu boto na frente? El.
El águila rápida. Ai, gente. Parece mais difícil do que é, né? Parece bem mais difícil. Agora eu acho que tá ficando mais claro. Olha só. Qual o plural de el águila rápida? Las. Las águilas rápidas. Alma penada. Alma é substantivo, sim ou não? Sí. Sim. É feminino? Sí. É singular? Sí. Começou com atônico? Sim. Mm, Tu fala alma ou tu fala alma? Alma. Fala alma, começou com atônico. E se começou com atônico, entra na regra sim ou não? Sí. Então a gente bota o que na frente? El. E o plural de el alma penada? Las. Las almas. Ai. Las almas penadas. Teve uma que foi a última. E amplia habitación. Eu vou voltar aqui, eu vou deixar assim, porque a gente pulou sem querer, a resposta vem direto. Amplia. É feminino. É singular. Começou com atônico, mas é um adjetivo. Não é um substantivo. Se é um adjetivo, meus amores, não entra na regra. Para entrar na regra, tem que ser substantivo. Então, aqui tu vai ter las almas penadas e la amplia habitación. Não tá aqui ainda, tá? Eu vou inventar aqui uma palavra, deixa eu pensar. Ave. Ave exótica. Ave. De gachina. Gachina é una... eu ia falar já. Es ave. Ave. É um substantivo ave? Sim. É feminino, né? É. E é singular. Começou com A e esse A é tônico. Então, é el ave ou un ave. La gallina es un ave. E se eu pegasse a palavra, presta atenção, tô inventando agora, tá? Presta atenção, porque tá vindo as coisas na minha cabeça. Antena parabólica. Antena parabólica. Antena. É substantivo? Antena. Sim, Sim. É feminino, né? Parabólica. Concordou? sim. É singular também. Mas olha só. Tu fala antena ou tu fala antena? Fala Antena. antena. Onde tá a sílaba tônica? T. T. Se a sílaba tônica não tá no A, entra na regra. Não. No. Então, o que vai na frente? Ele. L- Lá. Lá. Porque daí não entra na regra da regra de afonia. La antena parabólica. Vou pegar mais um exemplo, tá? Hada madrina. Hada, eu vou escrever aqui no chat. Hada. Hada madrina. Tá? Hada madrina. Escrevi no chat. Hada é um substantivo, sim, né? É feminino. Sim. E é singular. Esse HA é tônico, sim ou não? Ó, hada. É tônico, né? Beta, como eu vou saber se a palavra não tem acento? Volta lá, ou na aula de acentuação do teu curso, do curso completo espanhol com beta, e assiste a aula de acentuação das paroxítonas. Não, regras gerais. Regras gerais.
Ou então a aula do clube, a aula 4, se eu não me engano. E vocês viram a acentuação comigo. Quando uma palavra termina em vogal e não tem acento, ela é uma paroxítona, ou seja, tem a penúltima sílaba tônica. Então, a da madrina. Ada começou com H tônico. Se começou com H tônico e é um substantivo feminino singular, entra na regra. Então, o que vem na frente? Ele. Ele. Ele, a da madrina. ¿Viste? Viram como é mais, tipo, não é tão trabalhoso. Tem que entender a lógica. Se eu botasse a palavra harina branca. Ai, tem uma voz de neném aí. Sim. Ai, manda um beijinho da prof. Ó, harina branca. Harina branca. Harina é um substantivo, é feminino, é singular, começou com HA, mas esse H não é tônico. A sílaba tônica tá no ri. Eu acabei de escrever aqui no chat. O que eu boto na frente? Lá. 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 La Entenderam? harina blanca se pan. Sí, con la harina blanca se hace pan. Perfeito. Gente, deu para entender até aqui? Eu posso pular para a próxima parte, onde não se aplica a regra? Todo mundo entendeu? Ficaram com alguma dúvida? Creio que não. Senão vocês falariam, né? Estou tranquila. Ah, está tranquila. Bueníssimo. Então, fechou. Bueníssimo. Isso que eu queria saber. Lembre-se, antes de adjetivos, essa regra não se aplica. Vocês viram? Então, se eu pegasse a palavra, por exemplo, antia, antia. Antia cache. Antia é feminino, é singular, começou com A, esse A é tônico, mas ele não é um substantivo, é um adjetivo. Se é um adjetivo, vai lá, antia, cache. Antia é larga, tá? E além disso, essa regra não muda o gênero. Então, não é porque tu vai ter elágua ou helada que a palavra vai ser masculina. Isso aqui é só por uma questão de eufonia. É para que se evite uma cacofonia. Tá? Bom. Continuando. A regra de eufonia não se aplica em nomes de letras do alfabeto latino. Gente, no português, a gente chama as letras de masculino. Pra gente, as letras são masculinas. O A, o B, o C, o D, o E, o F, G. O. Em espanhol, as letras são femininas. La, la H, la G, la R, la V, la Z, e assim por diante. Então, mesmo que seja A e H, tu não vai transformar para ele. Em letra do alfabeto não se aplica. Nomes próprios femininos. La Ana de la que te hablé. Esta es la Ana de la que te hablé. Tipo, a Ana. La Ana, não vem com ele. Nome próprio não se aplica. Ai, que eu botei um sobrenome. Ó, não há que olvidar que é una Álvarez, que é una Álvarez. Tipo, não esquece que aí é una Álvarez. Mesmo que comece aqui, nome próprio não se aplica, tá? Regra de eufonia não se aplica em siglas. Então, la ALFAL, que é a Associação de Linguística e Filologia de América Latina. La AFI, Agência Federal de Investigação. Então, antes de sigla, la ALCA não se aplica, é lá. Antes de adjetivos, que são características. Ó, la amplia habitación. Mas amplia começou com atônico beta. Não interessa, é adjetivo, não entra. La ancha cache. Também. Aqui ancha, larga.
mesmo que seja atônico, é um adjetivo, não entra. E antes de substantivos femininos iniciados com A ou H não tônicos. Lantena parabólica. Antena, tá aqui a sílaba tônica. Tena. La harina blanca. Não entra na regra. Certo? Pero, ojo, atenção, se liga aqui, lombriga, não vai fazer feiura. Olha só. Qual que é o plural? Peraí. Antes de água, o que que eu boto mesmo? El. El água. Plural de el água? Las aguas. Bueníssimo. Árbol, que é árvore. O que que eu boto? El. Mas te liga aqui, lombriga. O plural é Los. Las. los. Los árboles. Los árboles. E não entendi nada, Los tá tudo árboles. errado. E agora, o que que aconteceu? Não, meu amor, não é que tu não entendeu. É porque árbol é uma palavra masculina no espanhol. Esse ele aí de el árbol não é pela regra de eufonia. É porque tá concordando em gênero masculino e número singular. Então, o plural de el árbol é los árboles. Árboles. Mira los árboles. Mira los árboles. Entenderam? Então, assim, nesse caso, a gente está falando de gênero gramatical. E como eu te falei, nessa aula a gente não vai entrar em gênero, porque senão é muita coisa mesmo. A gente ia ficar aqui 3 horas falando. E eu acabei organizando a nossa aula de gênero gramatical para a próxima aula. É bem legal a próxima aula, tá? Só para que vocês tenham noção, a minha dissertação de mestrado foi sobre essa coisa do gênero neutro e tal, no espanhol. Então, eu manjo bastante disso. Bastante. Eu estudei no mestrado. Agora, no doutorado, eu vou falar sobre outra coisa. Mas tem a ver também com a minha dissertação. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha dissertação na próxima aula. Vai ser uma aula de gênero um pouquinho mais aprofundada do que o que vocês estão acostumados a ver na internet. Na aula do curso, do curso de gênero é muito boa, mas acho que vocês vão gostar bastante. Acho que vocês vão gostar bastante da próxima aula. Beto, essa aula está no módulo 4. Acho que é, Bru. Acho que é do módulo 4. Na parte de estrutura da língua 1. Então, assim, palavras heterogenéricas, antes de entrar, são palavras que no português tem um gênero e no espanhol tem outro gênero. Se no português é feminina, no espanhol é masculina. Se no português é masculina, no espanhol vai ser feminina. Então, por exemplo, no português tem o mel, o nariz, o sangue. No espanhol vai ter la miel, la nariz, la sangre. No português tem a ponte, a síndrome, a árvore. No espanhol vai ter el puente, el síndrome e el árbol. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Então, meus amores, o que vocês vão ver na próxima aula? Gênero gramatical, palavras heterogenéricas, gênero ambíguo, palavras bigêneres. A gente vai falar muito sobre gênero. Então, se preparem que a próxima aula vai ser um espetáculo, como todas. Então, hasta el próximo miércoles, nos vemos. E quem ainda está assistindo agora no YouTube e quiser fazer parte do clube, avisa aqui nos comentários que eu entro em contato, explico direitinho como fazer, como tu pode fazer parte. Pode ser meu aluno ou ser um associado. Mas, enfim, de qualquer forma, é um prazer estar sempre aqui com vocês. Um beijo e nos vemos. Vou fechar a gravação.